E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre fase, né? Mostrar um pouquinho aí sobre o conceito de fase e por que vocês devem estar atentos quando estiverem mexendo aí no áudio de vocês, né? Então, caso você não saiba aqui, né, eu estou utilizando o programa Audacity, que é um programa gratuito de edição de áudio. Eu tenho uma playlist aí que eu vou deixar nos cards de recomendação do vídeo para vocês assistirem depois, né, se quiserem aprender um pouquinho, mas basicamente o que eu vou mostrar aqui dá para utilizar em qualquer outro software de edição de áudio aí, qualquer outra DAW, né, Digital Audio Workstation que você esteja utilizando, enfim, Adobe Audition, FL Studio, Ableton, Cubase, tem vários outros. Mas qualquer programa de edição de áudio vai ter tende a ter essa ferramenta, né, uma coisa básica sobre fase. Então o que é fase? Quando a gente está com o nosso sinal de áudio aqui, né, a gente acaba podendo ampliar ele, né, e vendo aqui no caso todos os pontinhos que são as amostras, né, são os samples. Cada um desses pontinhos, né, uma amostra do nosso sinal que está aqui, né, digitalizado. Então, nosso sinal ele tem as características do que? Ele vai ter amplitude, né? Amplitude é o tamanho dele aqui. E ele vai ter, no caso, no espectrograma a gente pode verificar as diferentes frequências que ele tem. Mas além dessas características, né, principais, né, amplitude do sinal, a parte da frequência que a gente pode verificar no espectrograma, tem a fase que é relativa ao posicionamento dele temporal. Então, o posicionamento temporal do nosso sinal de áudio, ele determina a fase quando a gente, no caso, seja relativa a um outro sinal, que a gente pode fazer comparações de fases e determinar se um está defasado, né, em relação ao outro. E qual que é essa questão quanto à fase em sinais de áudio? Porque dependendo da fase, né, de reprodução simultânea, quando a gente está reproduzindo sinais que não são monos, né, que não são em um canal só, aqui eu estou utilizando um arquivo, né, estéreo, que no caso tem dois canais, da esquerda e da direita. Se a gente estiver reproduzindo mais de um canal, né, a gente pode ter cancelamento de fase entre esses canais, né, entre essas faixas, entre essas tracks diferentes no nosso áudio. Então tem um exemplo de uma voz, né, eu falando aqui mesmo, né. Os poetas místicos são... Então só como exemplo eu peguei esse sinal de voz e vou até reduzir um pouquinho, né, não precisa todo esse sinal completo, para mostrar para vocês qual a importância, né, de ter sinais em fase. Aqui no caso eu tenho os dois, né, esse arquivo estéreo, esses dois canais, eu vou segurar, dar um Ctrl D, duplicar, e no caso, nesse canal de baixo, eu vou reproduzir os dois, né, eles vão ficar com maior amplitude, porque vão estar somando, e os dois estão em fase. Então vamos lá. Poetas místicos são filósofos doentes. A gente percebe que ele está com uma maior amplitude, porque os dois estão reproduzindo, né, e estão em fase. Agora, se eu pegar uma faixa, né, dessa parte de baixo, né, desses dois canais aqui de baixo, e eu inverter a fase, aqui para inverter a fase no Audacity, vocês precisam vir em efeitos e inverter, né, não confunda com inverter início e fim, que daí ele inverte temporalmente, né, bota tudo ao contrário, né, mas esse inverter é em reversão de fase. A gente percebe que ele mudou aqui, né, ficou para baixo, dá pra gente ver, ó. Ficou tudo que estava negativo, ou seja, todo o que estava mapeado de forma negativa foi para positiva e vice-versa. Com isso, a gente está exatamente, né, dois arquivos, né, duas faixas aqui, com fases invertidas. E o que acontece? Se a gente reproduzir, como eles estão exatamente defasados, né, 180 graus, a gente diz assim, né, de defasagem, a gente não vai perceber nada porque um está cancelando, né? A gente vai somar, o que ele faz na reprodução? Ele vai somar tudo que está positivo, eles vão somar os dois canais, então tudo que está positivo aqui está negativo, então ele vai se cancelar, vai ficar nulo tudo. Ó, o sinal está sendo reproduzido, mas não tem nada, não está saindo nenhum som, porque os dois estão exatamente defasados, né? Então, esse não é o melhor termo, né? Exatamente defasados, mas eles estão invertidos, né? As fases deles estão invertidas em 180 graus. E com isso pode ocorrer não necessariamente no áudio inteiro, né? Nas suas faixas inteiras que você esteja manipulando, mas talvez em algumas partes, né? Só dependendo se você tiver múltiplas faixas, né? Dependendo de alguma parte que você capta, pode ser que eles cancelem em alguns momentos, né? Não exatamente aqui, é quase que impossível ter cancelamento perfeito assim, né? Porém, isso aqui pode ocorrer no caso de você não necessariamente
você inverter as fases aqui, né, no seu software, mas também quando você está captando com mais microfones. Então, por exemplo, a captação de bateria, né, ou até mesmo de voz, mas bateria, por exemplo, que acaba sendo mais comum, a gente acaba em alguns tipos de microfonação botando 2 microfones, um na parte superior e na parte inferior, né, na pele de batedeira, que é chamada, e na pele de resposta, que é a parte de baixo. E com isso a gente pode ter cancelamento de fase, porque os dois sinais estão sendo captados, né, os dois microfones estão captando os sinais em distâncias diferentes. Então, dependendo da propagação desse sinal, eles podem ser cancelados. Então, é importante isso ser verificado na própria microfonação, né, quando você estiver fazendo aí a captação de instrumentos, né, ou até de voz, em múltiplos microfones, né, para fazer em múltiplos canais, para ficar atento a essa questão. Caso a gente defase um pouquinho aqui, né, eles estão totalmente invertidos, a gente bote um pouquinho para o lado. Os poetas místicos são filósofos doentes. A gente percebe que mesmo assim, a gente consegue ouvir, mas mesmo assim ele não está ele não está com toda a parte, né, do espectro de frequência sendo reproduzido com fidelidade, né? Porque mesmo assim a gente está tendo um cancelamento em algumas partes. Os poetas místicos são filósofos doentes. Se a gente dar defasagem maior, a gente vai estar causando um delay, né, um eco. Os poetas místicos são filósofos doentes. Os poetas místicos são filósofos doentes. Como se fosse um chorus, né? Isso aqui basicamente né, a grosso modo, o que um efeito de chorus, né, de coral, acaba fazendo, né? Ele reproduz o mesmo sinal defasado de alguns milissegundos, né? E vários efeitos, né? O efeito de flanger, de phaser, eles acabam, e próprio eco também, né, delay, eles acabam utilizando essa questão da fase, né, para reproduzir o mesmo sinal defasado de alguns segundos, né, alguns milissegundos, na verdade, para poder dar essa noção de delay, de eco, de phaser, de flanger e de chorus. Então, mas a questão mesmo aqui que eu queria falar é justamente quanto a cancelamento de fase, para vocês ficarem atentos a toda essa questão de evitar que nos seus áudios algumas partes, né, ou a parte inteira da sua faixa esteja cancelando alguma parte do áudio e com isso não consiga ter a qualidade necessária que você deseja aí no seu projeto. Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha tido experiência com isso em cancelamento de fase, né, e queira compartilhar o conhecimento com o pessoal aí que acompanha o canal, também pode deixar aí nos comentários do vídeo qualquer sugestão, ideia a mais também, fique à vontade e até a próxima. Valeu!